Em 2024, o Botafogo viveu o ano mais vitorioso de sua história, vencendo não só o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, mas também a Libertadores da América pela primeira vez. Aquele time comandado por Arthur Jorge era extremamente forte fisicamente e tinha uma defesa sólida, contando na frente com um quarteto de jogadores que desequilibravam as partidas. No entanto, na transição da temporada 2024 para 2025, muita coisa mudou. Duas peças primordiais da parte ofensiva do elenco se mandaram, assim como o treinador que demorou muito para ser substituído, e o planejamento como um todo para esse ano até aqui não parece ter sido o ideal. No Brasileirão, o time nesse momento está na 12ª posição. Na Libertadores, resultados negativos nessas 3 primeiras rodadas, além de ter uma sequência de jogos bem difícil em frente. Agora, será que o Botafogo, alguns meses depois de suas grandiosas conquistas, está jogando fora uma temporada? Ou será que ainda dá para recuperar? Vamos ver isso hoje. Rapaziada, vamos falar sobre o Botafogo, sobre John Textor e sobre todo o planejamento, porque até agora parece que não tá dando muito certo. Óbvio que estamos bem no começo do ano, mas o desempenho para um atual campeão da Libertadores e também do Brasileiro tá muito abaixo nesse momento e parece que não vai conseguir defender seus títulos. Só que antes de qualquer coisa, a gente tem que voltar lá atrás para 2024 para a gente ver o que mudou, quais são as grandes diferenças. Após a grande pipocada de 2023, John Textor resolveu dobrar a banca em 2024, gastando mais de 400 milhões de reais em reforços, entre eles jogadores de seleção com preços altíssimos. A equipe de Arthur Jorge, que chega em abril após a saída de Thiago Nunes, principalmente no segundo semestre, apresentou de longe o melhor futebol do Brasil, tendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, enquanto no ataque, principalmente Luiz Henrique foi o grande fator desequilibrante do time. E na Libertadores a final provou isso, porque mesmo com 1 a menos desde o primeiro minuto, ser uma equipe organizada do jeito que foi e vencer da forma como aconteceu, mostrou que o time era sim o melhor da América. E é óbvio que haveria uma busca muito grande por todos esses jogadores que fizeram história no ano passado. Agora, a forma como foi feita a reposição e o planejamento de um novo elenco, até agora não funcionou. E isso se deve primeiramente por perder algumas referências. Começando por Arthur Jorge, que no dia 3 de janeiro acertou sua saída para o Al Rayyan, deixando o clube antes do início da temporada. Em seguida, no mesmo mês, quem teve sua saída concretizada foi Luiz Henrique, o grande jogador do futebol brasileiro no ano anterior, sendo decisivo, e de Thiago Almada, que ofensivamente era uma peça que mudou o time a partir do meio do ano quando chegou, mas como já era sabido, sairia para o Lyon após 6 meses, o que aconteceu como era previsto. Beleza, dá para dizer que perder o técnico e as suas 2 principais estrelas é algo muito negativo e algo muito difícil de repor. Mas dizer que o time titular foi desmanchado tá errado, porque a grande maioria dos jogadores que foram titular no ano passado ainda estão lá. Só que se a gente for falar de elenco, aí sim a gente tem um problema. Jogadores como Tiquinho Soares, Tietê e Júnior Santos deixaram o clube. E eles que sempre quando necessário mantinham muito bem o nível da equipe nas trocas e fizeram com que o time conseguisse manter-se forte em todas as competições que disputava. E isso não é algo que só eu tô dizendo, já que o próprio treinador Renato Paiva disse isso recentemente numa entrevista. Essa equipe já não existe, mudaram muitos jogadores, então isso é passado, estão sempre fazendo comparações quando os jogadores já não estão, nem sequer o treinador. Inclusive saíram não só titulares, mas também os suplentes, provando que a mudança foi feita num elenco como um todo. E o Renato Paiva e todo o caminho que foi para buscar esse novo treinador é um capítulo à parte nesse vídeo que eu vou falar logo logo. Agora, do jeito que eu tô falando, então o Botafogo não se reforçou tão bem e não contratou nesse ano? Não é bem assim, o time gastou muito dinheiro, mas não foi da mesma forma e da mesma qualidade que foi no ano passado. Santiago Rodrigues veio dos Estados Unidos da mesma forma que Thiago Almada, com o intuito também de substituir o argentino, coisa que até aqui não aconteceu, e ele vem sofrendo fisicamente. Para a vaga de Luiz Henrique veio o Arthur, que apesar de um bom jogador não é do mesmo nível, e também não é aquele cara de 1 contra 1 como era o antigo camisa 7. Também chegaram entre outros nomes jogadores como Juan Cruz, que até agora pouco jogou, e a tentativa de recuperação de Patrick de Paula, que estava em baixa, e no Criciúma é outra que vem desagradando a torcida. Apesar dessas contratações, a postura do Textor nesse ano pareceu muito distante, o que a torcida até entendeu em determinado momento, porque o time tinha acabado de ganhar a Libertadores e também o Brasileiro. Tava tudo certo. Mas o que é emblemático mesmo é que ele levou 2 meses para encontrar um novo treinador e também ter jogado fora praticamente a pré-temporada e também 2 títulos.
Apesar de menor expressão, eram 2 títulos que o Botafogo não tinha. A falta de comando, juntamente com a saída e chegada de novos jogadores que não tiveram tempo de se adaptar a nenhum sistema específico, sem dúvidas é um dos principais motivos para a má temporada da equipe até aqui. E aproveitando, já vamos falar de desempenho. No Carioca a equipe nem se classificou para os mata-matas, o que eu nem vou falar nada porque o Botafogo já tem deixado de disputar o estadual há alguns anos. Tudo certo. Na Supercopa do Brasil, um torneio que a equipe não tinha foi amassado pelo Flamengo, tomando um 3-1. E na Recopa, nas 2 partidas, foi derrotado para o Racing, com direito a John Textor jogando sua medalha de vice para um torcedor, o que começou a desagradar a torcida. E isso tudo sem um técnico, tá? Só para lembrar. E a gente tem que fazer uma parada nesse jogo contra o Racing, porque logo depois o Botafogo anuncia Renato Paiva. Só que, cara, um time campeão da Libertadores conquistar um treinador que não tinha currículo para tal, não faz muito sentido. Nomes como o do brasileiro André Jardine e do italiano Roberto Mancini foram cogitados, mas quem acabou vindo foi o português Paiva, que teve um trabalho no Bahia em 2023 e não conseguiu grandes feitos, não sendo um treinador suficiente para um campeão da América. E eu não tô dizendo que ele é um treinador ruim ou que ele não pode dar certo em outro clube ou em algum momento no próprio Botafogo. Agora, para um time que foi o atual campeão da Libertadores, ele não tinha gabarito para estar lá. Isso só é provado nos números. Renato Paiva tem 2 títulos como treinador, um deles sendo o Campeonato Baiano de 2023, mas por lá não teve um grande trabalho, sofrendo muitas críticas da torcida. Pelo seu último clube, o Toluca no México, o aproveitamento foi um pouco melhor que no Bahia, chegando às quartas de final do torneio Apertura com um aproveitamento de 59%. E no Botafogo, até aqui são 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, o time deu indício de melhoras, mas passou por resultados complicados na Libertadores, falhas individuais e coletivamente um time que não compete tanto fisicamente como era no ano passado. E eu posso falar isso só pensando no último jogo contra o Bahia, porque foi um jogo de muita baixa competitividade do Botafogo e isso também reflete sim no treinador. Hoje a capacidade defensiva não é mais a mesma, com o time sofrendo gols que não fazem valer a melhor defesa construída antes por Arthur Jorge, e jogadores do ano passado não conseguem mais entregar o mesmo futebol. Outro ponto é que ofensivamente Savarino, que foi um dos grandes jogadores no ano passado, esse ano ainda não rendeu, e seu posicionamento tem sido um pouco diferente esse ano. E esse jogo contra o Bahia ainda traz um detalhe, foi a 14ª derrota no ano, que é maior que o número completo de derrotas de 2024. E outra questão dessa vinda do Paiva também é o timing, porque parece que foi só uma resposta rápida após perder o título para o Racing e também não foi a melhor opção ou a opção correta. E o Paiva deve cair muito em breve, mas é impossível falar do Botafogo nessa temporada e não citar a baixa preocupação que tem o John Textor com o time nesse ano. As saídas não foram repostas da maneira correta. Não dá pra dizer que o Botafogo não gastou dinheiro, mas passar mais de 2 meses sem treinador, desperdiçar 2 títulos que mesmo de menor expressão são títulos que o Botafogo não tinha, e também a queda tão grande para um time campeão da Libertadores mostraram uma piora. E chegando no Mundial, a expectativa do desempenho está muito menor do que poderia ser. E sim, se teve uma paciência muito grande dos torcedores pelo que aconteceu no ano passado, mas nesse ano a expectativa ainda era grande porque tinha coisas boas por vir. E eu ainda vou falar de futuro, também vou dar minha opinião, porque não tem nada perdido, mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e se você quiser ver mais vídeos como esse, é só me seguir. Tá, pra gente resumir, tem todo o fator de ter perdido as referências, tem também o fato do técnico não ter sido a melhor escolha possível e também todo o imbróglio com o John Textor. Agora, o Botafogo ainda disputa todas as competições grandes esse ano e esse vídeo serve mais como um alerta. E também, o momento é um alerta. Na data que estou postando esse vídeo, o Botafogo pega o Carabobo fora de casa, mas em sequência um Internacional, um Estudiantes e um Flamengo. Ou seja, possivelmente 2 resultados negativos no Brasileiro e 2 jogos que podem complicar na Libertadores, isso se não vencer. E no Mundial a equipe tem um grupo muito difícil, já seria improvável se classificar, só que com o futebol apresentado hoje pode ser muito pior. Para mim, eleger culpados para um time em maio é uma grande loucura. Agora, o que também é loucura é como o Textor tem lidado com o Botafogo em 2025 comparado com 2024. A escolha do Paiva eu não tenho dúvidas que foi ruim, um técnico que nunca mostrou que era bom o suficiente para assumir o time que ele estava assumindo e também tem todo o ponto que o Mundial é agora no meio do ano. E como chega o Botafogo? Eu não sei. A espinha dorsal daquele time do ano passado ainda tá aí, é óbvio, sem as cerejas do bolo e também sem aquelas boas peças de reposições que tinha
no ano passado. Só que, com certeza, dá para entregar muito mais do que uma 11ª colocação no Brasileirão e também dá para entregar muito mais futebol do que tem sido apresentado em todos os jogos. No geral, a temporada do Botafogo agora se tornou incerta. Defender seu título no Brasileirão parece uma coisa irreal pensando nesse início de ano, e na Libertadores nesse momento não está nem entre os principais candidatos ao título. A equipe perdeu muitos jogos e ainda não convenceu. Renato Paiva deve cair a qualquer hora, e como esse elenco vai lidar com tantas incertezas no comando e com os inúmeros compromissos que o Botafogo tem na temporada é a grande questão nesse momento. Como eu sempre digo, não dá para prever nada pensando só nessas nem 10 rodadas de Brasileirão que a gente teve até agora. O Botafogo pode sim ir ganhando fôlego durante a temporada e melhorando com isso, mas esse início comparado com o que foi o final da temporada passada é no mínimo ridículo. E olha, se perder hoje contra o Carabobo na Libertadores pode se complicar e até ficar fora de um possível mata-mata, então já é um jogo bem decisivo. E eu quero saber de você, será que o Botafogo já tem que trocar o Paiva? Quem seria um bom treinador para assumir esse time? E também, no geral, a sua opinião sobre o Botafogo nesse ano, porque esse vídeo acaba aqui. Para encerrar, gostaria de pedir de novo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque se você está gostando desse vídeo, muito provavelmente você pode gostar de outro, tem muito conteúdo aqui e também vai ter muito mais. Então, me dá uma chance, me segue aí. No mais, acho que é isso. Um grande abraço, valeu, é nóis!